Todos, o Instituto dos Advogados do Paraná, uma instituição que esse ano completa 101 anos. Nessa noite nós temos o prazer de ouvir o Dr. Paulo César Busnardo Júnior, o Dr. Tarcísio, nosso secretário-geral, que compõe a mesa para a apresentação do nosso palestrante. Também compõe a mesa o Dr. Luiz Daniel Rodrigues Rajamus e o Dr. Sandro Gonçalves, todos associados do Instituto, e aqui temos a honra de agradecer pela presença nessa noite. Eu passo a palavra ao nosso secretário-geral, Tarcísio Curtis, para que ele possa fazer a apresentação do nosso convidado especial da noite. Falar a respeito do Dr. Paulo Busnardo Júnior é, na verdade, também um motivo, especialmente para mim, que eu conheço há mais de 30 anos, uma alegria muito grande, justamente pelo fato de que o Paulo impresso não é exatamente aquele Paulo que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo, aqueles que, na verdade, ainda não o conhecem, justamente por ele fazer parte daquela horda energética, anárquica, que, na realidade, acaba sendo muito arrojado nas suas posições, seja como profissional, seja como advogado, com uma letra maiúscula, justamente pelo fato de que o Instituto dos Advogados hoje recebe uma obra de alguém que não está vinculado à academia, mas que nos dá a possibilidade de levar em consideração uma série de questionamentos que nos dá a oportunidade de refletirmos a respeito de temas que fazem parte da nossa advocacia diária. E mais do que isso, uma advocacia, e ele não tem absolutamente nenhum medo de chamar, comercial, do direito comercial, bastante pulsante, porque realmente é aquilo que ele acaba trabalhando e enfrentando no seu dia a dia. Com vocês, o nosso querido Paulo Busnardo Júnior, para que ele possa dar uma pequena demonstração, pequena amostra dos seus questionamentos e também das suas conclusões da sua obra. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui no Instituto essa noite. Muito obrigado ao Instituto dos Advogados, que também me acolheu. Muito obrigado, Tarcísio. Vou fazer um disclaimer, como diz o pessoal da nova geração, uma revelação. Fui estagiário, Tarcísio. Não teria um conflito de interesse. Mas muito obrigado, doutora Adriana. Alguns colegas aqui que ainda não são associados no Instituto, gostaria de incentivar que participassem dos eventos, conhecessem melhor o Instituto. É um centro de excelência democrática aí para os debates jurídicos. Né? O mercado de capitais brasileiro ele passava por uma crise de confiança, na verdade. Uma crise que não permitia a confiança necessária para o investimento. Então era necessário atualizar a governança corporativa das empresas brasileiras, das sociedades brasileiras. Tá? Esse grupo, chamado GT Interagentes, Grupo de Trabalho Interagentes, reuniu 11 entidades do mercado de capitais, a Abrasca, a Ambima, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o próprio BNDES participou como observador, a CVM. Vamos imaginar que estamos em um ambiente global onde os mercados competem pelos investidores globais. Quando existe um Código Nacional de Governança, existe segurança jurídica, existe previsibilidade sobre regras, tá? E a regra básica e universal que o pessoal adotou, inclusive para o Código Brasileiro, chama-se aplique ou explique. O que quer dizer isso? É um critério internacional de vários mercados que diz o seguinte: ou a companhia SA, que tem suas ações listadas em bolsa, aplica o que diz o Código de Governança Corporativa, ou explica por que não o faz. Aplique o que está no código ou explique.
Esse é um critério internacional. No direito americano é o practice or explain. Tá? É um código principiológico. Ele se divide em princípios, fundamentos, práticas recomendadas. Então eu vou dar um exemplo aqui só do artigo 1º, só para a gente ter uma ideia. O primeiro princípio do código é o seguinte: cada ação deve dar direito a um voto. Tá? É um princípio do direito americano do one share, one vote. Esse princípio equaliza a questão da quantidade de ações, do poder político das ações, do poder econômico dessas ações. Tá? A prática recomendada, o que é? O capital social da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias, apenas por ações votantes, que dão direito a voto. Se a companhia não aplicar este princípio, deve explicar por que não aplicou. Aplique ou explique. Então, eu apontaria aqui como uma tendência inicial, uma iniciativa de autorregulação societária, do direito societário. Tá? Como eu disse, não é uma legislação estatal, não tramitou no Poder Legislativo. Há um predomínio dos costumes internacionais, o direito comercial, obviamente, é costumeiro e sempre teve origem internacional. Há uma regulação principiológica de matéria comercial e há uma iniciativa literalmente privada, uma iniciativa que independeu aí de esforços estatais. Tá? Vamos voltar um pouquinho agora de 2016 para 2013. Eu quero falar um pouquinho da lei anticorrupção. Tá? Então vejam, pessoal, é importante compreender o contexto de surgimento dessa lei. Tá? O Brasil ele já era signatário de vários tratados e convenções internacionais nessa matéria anticorrupção. Eu cito aqui o tratado da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a própria Convenção Interamericana da OEA e a principal delas, talvez, que é a Convenção das Nações Unidas. Curiosamente, toda essa pressão por legislação anticorrupção veio de uma iniciativa basicamente americana. Existe uma lei americana de 1977, o FCPA, Foreign Corruption Protection Act, que basicamente punia as empresas americanas que praticassem atos de corrupção em outros países, em jurisdições do exterior. Ou seja, as empresas americanas que fossem atuar em outros mercados, em outros países, não poderiam praticar atos de corrupção. Isso criou, curiosamente, um problema concorrencial. Como é que uma empresa que não pode praticar um ato de corrupção vai concorrer com outras empresas de outros países e jurisdições que não só podem praticar atos de corrupção, como havia jurisdições que incentivavam a prática de corrupção? Tá? É um exemplo um pouco curioso, mas havia certos países que até permitiam a dedutibilidade fiscal de verbas destinadas à propina. Tá? Então essa pressão americana redundou, num primeiro momento, nesses tratados internacionais, num segundo momento, na harmonização das leis de cada país a esses tratados, e no Brasil, obviamente, houve todos aqueles movimentos populares, movimentos de rua de 2013, que acabou redundando aí na edição da nossa lei anticorrupção, né, que é de 2013. Eu destacaria, assim, como principal aspecto da lei, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica na esfera administrativa, ou seja, a pessoa jurídica que pratica um ato de corrupção responde por esse ato sem culpa, não se investiga acerca da intenção da pessoa jurídica subjetiva, mas apenas do seu comportamento objetivo dentro de certa situação. Tá? Essa lei anticorrupção não é, obviamente, uma lei do direito comercial, mas ela vem trazendo já alguns reflexos importantes que a gente começa a observar na prática. Eu destacaria, assim, no âmbito de contratos, do direito contratual, a gente começa a ver um cuidado muito grande em relação aos preços das operações praticadas. Tá? Vocês sabem que na Operação Lava Jato houve muitos questionamentos de contratos de consultoria de várias espécies, devido a preços exorbitantes que não se praticam no mercado. E eu diria assim que há um cuidado muito maior em relação aos preços, no sentido de que os preços devem estar alinhados ao mercado. Começamos a ver também cláusulas contratuais anticorrupção, começando a se tornar frequentes em alguns contratos. Tá? No direito societário,
uma apreciação mais cuidadosa do conteúdo econômico de uma certa operação societária, de uma certa fusão, de uma certa cisão, de uma certa aquisição empresarial, principalmente em face da Receita Federal. A Receita Federal está muito alinhada com as investigações da Lava Jato. Tá? E no âmbito societário também, a gente observa a implantação da cultura do compliance nas empresas, né? A implantação de comitês anticorrupção, diretorias anticorrupção, órgãos, canais de denúncia, enfim. Já há aí um certo reflexo dessa lei na prática do direito comercial, eu diria. Tá? O que eu apontaria como tendência aqui? A regulação estatal, a tendência de publicização do direito comercial, né? Ou seja, um contrato celebrado entre duas partes privadas pode vir a ser analisado sob uma ótica puramente de direito público, enfim, com base na lei anticorrupção, e a primazia do conteúdo econômico sobre a forma jurídica. Tá? Voltando um pouquinho mais no tempo, aí, na nossa máquina do tempo, para 2008, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre a lei do microempreendedor individual, o MEI. Vejam, pessoal, o Brasil ele é um país que tem suas peculiaridades, né? Um mercado interno imenso, continental, e uma economia informal muito grande, uma economia informal muito significativa. E ela é muito difícil de ser quantificada, obviamente, devido ao fato de ser informal. Não existem dados oficiais. Eu peguei um dado aqui, parece que é confiável, de 2015, que 12 milhões e 300 mil pessoas viviam em favelas no Brasil. 20% dessa população apuravam seu sustento por meio de pequenos negócios. A gente deve estar falando aí mais ou menos no universo de uns 2 milhões de pessoas. Eu gosto muito da tese de um professor americano chamado C.K. Prahalad. Na verdade, ele é um indiano. O nome dele é Coimbatore Krishnarao Prahalad. Ele é um professor de estratégia corporativa na Universidade de Michigan. Foi consultor de diversas multinacionais, professor muito bem sucedido, falecido, infelizmente. E a tese dele é erradicar a pobreza com o lucro das empresas, com o lucro empresarial. Tá? O Prahalad entende que, ao disseminar a cultura empresarial, você educa as pessoas no sentido de respeitar acordos, respeitar contratos, controlar custos, usar responsavelmente o lucro. E ele é o defensor de um empreendedorismo em grande escala. E a tese dele, eu vou me permitir ler aqui porque eu acho genial. Se pararmos de pensar nos pobres como vítimas ou como um fardo e começarmos a reconhecê-los como empreendedores incansáveis e criativos e consumidores conscientes de valor, um mundo totalmente novo de oportunidades se abrirá. O que eu quero destacar nessa lei aqui? Ela incentiva justamente a formalização desses empresários que atuam na informalidade. Esse empresário passa a ter um registro na junta comercial, passa a ter um cartão de CNPJ, passa a ter um alvará, uma licença de corpo de bombeiros. Com isso, ele passa a ter um cadastro bancário, ele passa a ter acesso a crédito. Então, cria-se, como diz o Prahalad, um ecossistema de geração de riqueza. Tá? Há uma maior bancarização dos cidadãos, enfim. Eu até coletei alguns exemplos aqui, que eu pesquisei brevemente sobre isso. Existem principalmente empresários que atuam nessas comunidades carentes. Tá? Existem as forças de venda porta a porta, o famoso marketing direto, principalmente na área aí de cosméticos e produtos de higiene e limpeza. Eu encontrei uma empresa chamada Carteiro Amigo. O que ela faz? Ela coleta encomendas do correio e vai entregar dentro das favelas. Porque dentro dessas comunidades não existe rua, não existe CEP, existe um emaranhado de vielas que o correio não consegue decifrar, mas o Carteiro Amigo, por ser de gente lá de dentro, consegue. Então, uma questão logística até bem interessante. Né? Existe o Favela Vai Voando, que vende passagens aéreas, né, para os habitantes dessas comunidades, em condições facilitadas. Curiosamente, eles não pagam mensalidades, mas pagam valores diários. É uma diária que eles pagam para comprar a passagem. Esse aqui eu achei muito curioso, o Favela Holding.
existe um projeto chamado Favela Holding. Ele apoia vários empreendimentos e reinveste parte dos lucros desses empreendimentos na própria comunidade. Então, o Prahlad, ele tem o sonho dele é o seguinte, que esses empresários eles têm que se integrar nas cadeias globais de fornecimento. Eles têm que fornecer para o McDonald's, eles têm que fornecer para o Walmart, para a Unilever. Em suma, o sonho dele é que eles consigam se integrar na própria economia globalizada. Eu achei interessantíssima essa lei, porque justamente o Brasil tem uma economia informal muito grande e o direito comercial não pode deixar de olhar para isso. Nós não podemos olhar só para o mercado financeiro, ou para o mercado de seguros, ou para o mercado de capitais e tratar esses empresários como se fossem fora da lei, né? Então eu citaria aqui como tendências a legalização de empreendedores informais, a disseminação da cultura empresarial e a ampliação do conceito de cidadania empresarial. Muito bem, voltando um pouquinho mais no tempo agora, vamos falar rapidamente da Lei de Falências, tá? Que é de 2005. Eu sempre gosto de comparar com a lei anterior. Qual que era a legislação anterior? A lei anterior é um decreto-lei de 1945 que era a expressão mais bem acabada do intervencionismo do Estado, da intervenção estatal. Nessa lei, e eu tive a oportunidade de advogar na vigência dessa lei, a concordata preventiva, chamada concordata, era considerada um favor legal concedido ao comerciante de boa-fé. E os planos de pagamento da concordata eram só aqueles que estavam na lei e nenhum outro. Havia uma atuação enorme dos órgãos estatais nos processos de falência e concordata. O próprio juiz tinha que intervir a cada ato, praticamente. Os síndicos e comissários tinham muito poder. O Ministério Público era chamado a opinar sobre tudo o que acontecia. A única coisa que não havia era a participação dos maiores interessados, dos credores. Praticamente não havia participação dos credores. Tá? A lei de 2005 veio justamente a inverter esse paradigma da intervenção estatal para o paradigma da negociação entre as partes privadas, né? Ou seja, o devedor em crise deve apresentar um plano de recuperação e esse plano deve ser negociado e votado com seus credores conforme os quórums lá de assembleia previstos na lei. Tá? Uma grande influência aí do chamado Chapter 11 do Código de Insolvências norte-americano. Eu acho também muito positivo que essa lei legalizou o princípio da preservação da empresa, no artigo 47 ali, tá? A lei fala em viabilizar a superação da situação de crise, em manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores e do cumprimento da função social e estímulo à atividade econômica das empresas. Ou seja, a lógica é que mais ou menos a empresa viável merece ser recuperada. Agora, o que a gente vê na aplicação prática dessa lei, né? Infelizmente, o resultado da aplicação dessa lei não vem sendo, na minha visão, muito positivo. Tá? Eu peguei um dado aqui de 2013, do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: de 4.000 recuperações judiciais ajuizadas, apenas 45 empresas voltaram efetivamente a operar no mercado. Estatisticamente, aí a gente está com uma taxa de sucesso de cerca de 1%. 1%. 23% dos planos de recuperação aprovados, apresentados pelos devedores em crise, não foram aprovados. Não foram aprovados pelos credores. Nos Estados Unidos, a título de comparação, a taxa de sucesso das recuperações judiciais está entre 20% e 30%. Na nossa lei está em 1%. Então eu vejo assim, existe um caminho muito longo a ser percorrido nessa matéria, tá? Existe uma jurisprudência já se consolidando. Tem um juiz de São Paulo chamado Daniel Costa que pede para fazer perícia prévia numa empresa que requer recuperação judicial. Então eu acho que a iniciativa é bem-vinda, porém o caminho de aperfeiçoamento dessa lei ainda é muito longo, muito longo. Eu acho que daqui a 10 ou 15 anos ela vai chegar num estágio interessante. Tá? Então o que eu destacaria aqui? A redução da intervenção estatal nos processos de recuperação, valorização da negociação entre as partes privadas e uma menor intervenção do Ministério Público, que fica assim liberado para
cumprir aí a sua função onde digamos assim, mais útil para a sociedade. Né? Voltando um pouquinho mais, agora já para o Código Civil de 2002, eu quero falar um pouco sobre as sociedades limitadas, tais como reguladas no Código Civil de 2002. Mais uma vez, a gente percebe a excessiva intervenção do Estado na regulação da sociedade limitada. Tá? O Código Civil estabelece muitos quórums para aprovação de matérias pelos sócios da sociedade limitada. Ora é 3/4, ora é 2/3, ora é maioria simples, ora é um percentual do capital integralizado. Essa pletora de quórums tornou a operação da sociedade limitada muito confusa, muito difícil. Tá? O espaço para os sócios estabelecerem suas cláusulas pela autonomia privada nos contratos sociais reduziu muito. Tá? E eu gosto sempre de comparar com a legislação anterior. Vamos fazer uma rápida comparação com o Decreto-Lei de 1919, que regia a antiga sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Eu também advoguei um pouco na época da vigência dessa lei. Essa lei era o contrário, ela era muito curta, né, uma lei até acusada de ser lacônica, e ela abriu um espaço enorme para que os sócios regulassem no contrato social de cada sociedade limitada as questões aí que melhor lhe interessavam. Tá? Essa lei ela é a essência do próprio capitalismo no Brasil. Né? Ao longo da sua vigência, aí, ela ajudou a estabelecer os princípios da autonomia patrimonial, ou seja, o patrimônio da sociedade é diferente do patrimônio dos sócios. Ela ajudou a cristalizar a noção de responsabilidade limitada no Brasil, ou seja, o sócio só responderia pelo valor integralizado do capital social. Então, acho que ela transcende um pouco a relevância jurídica e tem até uma importância cultural de consolidar o capitalismo no Brasil. Tá? Agora, o que a gente notou ao longo do tempo foi exatamente uma flexibilização do conceito de responsabilidade limitada. Cada vez mais, os sócios e administradores são chamados a responder por dívidas da sociedade, desrespeitando a regra da sociedade limitada. Isso não foi objeto assim, de um processo pré-definido ou pré-determinado, mas eu vou citar aqui rapidamente. Na esfera trabalhista, a CLT, quando trata de grupo econômico, excepciona a responsabilidade limitada. O Código Tributário Nacional, quando trata da responsabilidade dos administradores, da questão da dissolução irregular da sociedade, ou seja, aquela sociedade que não tem a sua baixa registrada na junta comercial, nas repartições fazendárias. Também os administradores e eventualmente sócios podem ser chamados a responder pelas dívidas tributárias. Na esfera ambiental, quando se trata de responsabilidade por danos ambientais, também há exceções à responsabilidade limitada. Na esfera concorrencial, antitruste, prática de infrações à ordem econômica, também há algumas hipóteses nas quais se excepciona a responsabilidade limitada. Na esfera do direito do consumidor, quando se trata principalmente de indenização de danos a consumidores, há flexibilizações e exceções. E eu lamento particularmente dizer que no âmbito do Código Civil, do direito comercial, a regulação sem critérios da desconsideração da personalidade jurídica acabou também servindo como pretexto para muitas, digamos assim, hipóteses de flexibilização da responsabilidade limitada. Né? Os meus debatedores aqui na área de processo vão saber falar muito melhor do que eu, o Tarcísio, com certeza. Mas a tendência que eu identifico aqui é uma erosão do conceito de responsabilidade limitada. Tá? Uma erosão. Uma tendência de publicização do direito societário, quer dizer, cada vez menos espaço para a autonomia privada das partes, cada vez mais espaço para a regulação da mão pesada do Estado. E também outras tendências, como a funcionalização dos institutos, a constitucionalização da matéria, que não vem sendo aplicado às vezes com muito critério. E agora, pessoal, eu cheguei na parte principal e quase já na conclusão aqui da minha intervenção. O Código Civil tratou dos contratos comerciais. Porém, o Código Civil unificou os contratos civis e comerciais
inspirado no Código Civil Italiano de 1942. Tá? Também é uma tendência que eu identifico como intervencionista do Estado. É uma influência direta do fascismo italiano que existia na época, em 1942. O Estado deveria controlar a produção e a circulação de bens e serviços. É muito difícil para um advogado atuante, como eu, como qualquer um de nós, igualar situações como um contrato celebrado por um empresário no exercício de sua atividade para obter lucro, com um contrato celebrado por um cidadão privado, quando, por exemplo, vende um automóvel usado ou aluga um apartamento. São regimes jurídicos muito distintos. E eu reputo essa como a principal falha regulatória do direito comercial brasileiro hoje. Tá? Por quê? Porque na prática existem 3 regimes jurídicos e 2 códigos. Existem os contratos civis, que são aqueles praticados no âmbito da vida privada de cada cidadão. Tá? Existem os contratos comerciais, que são aqueles onde há partes empresárias e são praticados no âmbito do exercício de uma atividade profissional organizada, tal como o Código Civil conceitua o empresário. E existem ainda os contratos regidos pelo Código do Consumidor, os contratos consumeristas, que são aqueles onde há um fornecedor de produtos e serviços e um consumidor como destinatário final. Essa sobreposição desses 3 regimes jurídicos em 2 códigos causa dúvidas, causa confusão, causa insegurança jurídica e, no plano econômico, causa aumento de preço. Por quê? Porque se o empresário não sabe se aquele contrato que ele assinou vai ser julgado com base nas regras do Código Civil, do Código do Consumidor ou com base numa tendência mais atual de contratos empresariais, ele vai embutir esse risco no preço. Tá? E com isso o preço de todos os bens e serviços do Brasil aumentam. Eu realmente não entendo essa unificação das obrigações. Por que ela foi inspirada na Itália e na Suíça? Acho que a economia brasileira de hoje é tão complexa e tão grande. Setores como agronegócio, finanças, varejo, mineração, tecnologia, setor aeroespacial. Eu não vejo que caiba na economia brasileira essa construção teórica da unificação das obrigações. Tá? E eu sou um defensor da desunificação, da não unificação. Tá? Então veja, pessoal, eu observo, por que eu tenho essa tese? Eu observo que a própria jurisprudência já está começando, e a própria doutrina, a particularizar e diferenciar os contratos empresariais. Os contratos praticados entre empresários devem ter um regramento próprio. Cito como exemplo a professora Paula Forgione e as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo nas suas câmaras reservadas de direito empresarial. Quais são algumas dessas características que eu até refiro aqui no meu livro, que eu pude identificar? Em um contrato empresarial, as 2 partes buscam lucro. Claro. Num contrato empresarial, os empresários são profissionais quando contratam. Eles estão exercendo atividade profissional. Então, eles não são consumidores, não são hipossuficientes, não têm uma compreensão deficiente do negócio jurídico que eles estão contratando. O cálculo e alocação de riscos entre as partes deve ser preservado. Ou seja, vale o que está contratado. Existe uma compreensão plena da operação econômica e do contrato que foi assinado e uma restrição muito grande à revisão judicial posterior de um contrato empresarial. Justamente por esse pressuposto de que o empresário, ao contratar, é um profissional. Tá? E eu entendo que a profissionalidade não é compatível com a hipossuficiência, por exemplo, presente no Código do Consumidor. Quero deixar claro o seguinte, eu não sou contra o Código Civil, muito menos contra o Código do Consumidor, não é isso. Mas cada contrato com o seu regime jurídico. Então, eu destacaria como tendências aqui a distinção entre contratos civis e empresariais, que já está começando a acontecer na doutrina e na jurisprudência, talvez ainda de uma forma incipiente, mas já há, eu diria assim, uma tendência nesse sentido. Uma mitigação do dirigismo contratual, da excessiva intervenção do Estado,
Eu até cito aqui um enunciado da primeira jornada de direito comercial. Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais. Eu já comentei sobre a revisão, as restrições à revisão dos contratos empresariais. E eu percebo também que a desigualdade econômica entre os contratantes empresários está começando a ser tratada por categorias do direito comercial, como, por exemplo, a dependência econômica, e não por categorias do direito civil e muito menos por categorias do direito do consumidor. Tá? Bom, já encaminhando aqui para o final da minha apresentação, eu trouxe 3 casos para a gente discutir assim rapidamente, sem maiores pretensões. No meu livro, na verdade, eu elenquei cerca de 30 casos. Tá? E eu sempre procurei elencar casos onde eu achei que o Poder Judiciário andou bem, decidiu bem. Eu sou um pouco otimista, até o meu otimismo é objeto de uma certa brincadeira entre os meus sócios aí. Mas eu adoro esse caso da meia entrada dos estudantes. É um acórdão do STF, relatado pelo ministro Eros Grau. Tá? É uma das ocasiões um pouco raras onde as questões privadas do mercado se encontram com as questões públicas, constitucionais, um pouco mais amplas da sociedade. Então, veja, de um lado, existe o direito dos promotores de eventos de esporte, cultura, lazer, enfim, de cobrar ingressos, de precificar esses eventos. É um direito inerente a esse tipo de atividade. De outro lado, a Constituição prega o direito a cada cidadão à educação, à cultura e ao desporto. Então, como harmonizar esses 2 direitos? Né? Nesse caso aqui, se buscava questionar a constitucionalidade de uma lei estadual de São Paulo. E no item 4 aqui, eu acho que o ministro Eros Grau conseguiu fazer essa ponderação de interesses constitucionais de uma forma bastante interessante. O que ele diz aqui? Se de um lado a Constituição assegura livre iniciativa, né, privada, de outro determina o Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto. Na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. O direito de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são meios de complementar a formação dos estudantes. Então eu já escutei muitas críticas assim, não, o Brasil é o país da meia entrada, só no Brasil que tem meia entrada. Mas a minha visão é o seguinte, uma característica peculiar dos princípios constitucionais do Brasil. Não se pode negar as deficiências culturais, educacionais que nós temos. Então, talvez essa não seja a regra ideal, mas é uma regra que pode ser calculada, que pode ser precificada. E me consta que esses mercados de esporte, cultura e lazer funcionam muito bem no Brasil, mesmo com a meia entrada. Né? O outro caso que eu quero falar rapidamente volta um pouquinho naquele assunto da lei anticorrupção. Tá? Vejam que interessante, é uma ação de uma sócia minoritária buscou um provimento judicial para exigir da empresa a implantação de um programa de integridade anticorrupção e a contratação de uma auditoria externa investigativa. Ou seja, o sócio minoritário recorreu ao judiciário para obrigar a sociedade a implementar um programa de compliance e contratar uma auditoria externa. A Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, aliás, eu entendo que é a jurisprudência mais avançada em termos de direito comercial no Brasil hoje, tá? Teve 2 entendimentos que eu considero assim geniais. No item 4 diz ali, a intervenção judicial como regra na vida societária deve ser mínima. Claro. No item 5, embora incontroversa a relevância da lei anticorrupção, ela não é impositiva, mas contém somente a recomendação de condutas. Vejam, esse caso aqui é um agravo de instrumento, mas ele ilustra um pouquinho como essas questões de anticorrupção acabam tendo um certo reflexo, né, no próprio direito societário.
O último caso aqui que eu queria comentar também muito rapidamente com vocês é aquela modalidade de locação chamada construção sob medida, ou build to suit. O que acontece? Nesse tipo de locação, existe um investidor que geralmente adquire uma área e constrói sob medida para alguém alocar. Então ele constrói um centro de distribuição, um centro administrativo, ou mesmo uma indústria que vai ser alugada para uma empresa de grande porte por um prazo longo. Geralmente serão emitidos certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, com base nesse aluguel. Mas essa locação ela tem algumas peculiaridades. E uma delas é que não pode revisar o aluguel. Porque se eu comprei um imóvel, se eu construí sob medida, se eu aluguei para uma grande empresa por um longo prazo, entende-se que essa remuneração mensal não é só o aluguel. É uma remuneração que contempla justamente todo o planejamento, todos os projetos, todo o know-how de fazer essa operação. Então aqui o TJ de São Paulo entendeu também que a cláusula de renúncia à revisão do valor da remuneração mensal paga no âmbito da locação build to suit é válida, né? Vejo que o outro lado já recorreu até ao direito de ação da Constituição, mas no fim digamos assim, manteve o que estava previsto na cláusula do contrato. Tá? Hoje em dia essa matéria está até um pouco melhor regulada aí na lei de locações. Então, pessoal, reflexões finais aqui que eu gostaria de propor apenas para um debate nosso. Tá? O que seria a função do direito comercial? Seria, na minha visão, justamente o controle das incertezas no ambiente empresarial. Não é possível eliminar as incertezas, mas é possível melhor controlá-las. Tá? Isso tem a ver com estabelecer o padrão de variabilidade aceitável das decisões judiciais em matéria empresarial. Aí uma concepção da jurimetria, do pessoal que usa aí métodos estatísticos, tá? No estudo do direito. Eu acho isso importante porque as decisões empresariais são baseadas em cálculos de probabilidade, então isso está ligado à segurança jurídica. Eu acredito que, apesar do direito comercial ser também afeto à arbitragem, o papel do judiciário é muito importante para consolidar e estabilizar a jurisprudência do direito comercial, que tem variado demais. O STJ tem uma função primordial nesse sentido. Tá? Eu acho que é uma tarefa institucional de pacificar e estabilizar a jurisprudência do direito comercial no Brasil. Felizmente, há ministros no STJ preocupados e, eu diria, aptos a lidar com essa tarefa. Tá? Vou citar aqui só como exemplo o ministro João Otávio Noronha. No âmbito do direito societário, quais são as reflexões que eu gostaria de deixar? Eu acho que o Código Brasileiro de Governança Corporativa, voltando ali ao início da nossa conversa, ele contém uma série de princípios e regras baseados em autorregulação societária que eu acho que vão acabar se disseminando por todas as empresas, e não só pelas companhias abertas. Porque os bancos vão começar a exigir, os fundos vão começar a exigir, um investidor institucional vai começar a exigir. Então a tendência eu acho que é uma sofisticação maior da governança corporativa das empresas brasileiras. Tá? Sobre a sociedade limitada, eu acho que existe um certo consenso que a regulação do Código Civil hoje é um pouco ineficiente. Eu defendo uma nova regulação, ou por uma lei específica, ou pelo projeto de Código Comercial, restaurando o princípio da maioria societária, ou seja, 50% do capital mais uma cota. No direito contratual, eu defendo um divórcio amigável para os contratos e obrigações comerciais, um regime autônomo, um regime jurídico autônomo, um divórcio amigável do regime geral do Código Civil unificado. Tá? Não sei se esse regime seria atingido melhor pela evolução natural da doutrina e da jurisprudência ou por uma lei específica para regular sociedades limitadas ou pelo próprio projeto de Código Comercial. Acho que esse é um debate que vale a pena discutir. E, por fim, eu acho que o direito comercial deve estar apto a regular uma economia tão grande e complexa como é a brasileira. Tá? Muitas desigualdades regionais,
muita dificuldade de inserir o Brasil na economia globalizada, muita desigualdade entre as empresas listadas em bolsa, empresas que emitem BDR nos Estados Unidos, empresas familiares, empresas pequenas e médias, empresários recém-ingressos na formalidade, empresários que atuam em comunidades carentes. O Brasil o Brasil, com toda a sua diversidade, tem que caber dentro do direito comercial. O direito comercial deve olhar todas as situações que existem no Brasil para proporcionar uma regulação adequada. E eu acho também que é importante, observar os princípios da ordem econômica da Constituição. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É isso. Muito obrigada. Esperançosa de que efetivamente haverá uma diminuição da revisão dos contratos, especialmente pelo Poder Judiciário, de modo a respeitar a liberdade de contratar entre as partes, aumentando a segurança jurídica e trazendo investimentos para o Brasil, para que as empresas se sintam seguras, né, de nos procurar e aqui estabelecer seus negócios. Eu agradeço muitíssimo esse bate-papo, essa reflexão, parabenizo pelo trabalho, pela palestra realizada, e cedo a palavra ao nosso secretário-geral para os seus comentários. Na realidade, aqui no Instituto, nós estamos sempre atentos ao fato de que os debatedores não devem fazer uma nova palestra, mas apenas fazer reflexões ou, eventualmente, questionamentos, justamente aqueles que vieram trazer as suas mensagens para o próprio Instituto. Então, também procurarei ser bastante breve com relação a esses questionamentos. Antes de mais nada, eu gostaria também, o Paulo já fez aqui, mas saudar a presença do professor Carlos Joaquim, que, na verdade, nos dá a honra de participar também deste evento. Paulo, nós, ao escutar, evidentemente, a sua palestra, poderíamos ter ficado, eventualmente, surpresos com o fato de que o Brasil adere aos tratados internacionais que procuram evitar as corrupções. Nós vimos que a Petrobras ganhou uma série de prêmios, um momento exatamente anterior à Lava Jato. E, mesmo assim, talvez tenha sido uma das empresas que foi mais dilapidada justamente pelo seu acionista, ou por engenhos, né, de seu acionista controlador. Quando nós comparamos os remédios que são oferecidos nos Estados Unidos, nós vimos que aqueles que investiram nos ADRs da Petrobras, inclusive já foram indenizados e receberam efetivamente uma justa, ou que eles imaginam, a indenização adequada. Conquanto que acionistas minoritários ou investidores da Petrobras no Brasil não sabem nem quando, aliás, não sabem onde, na verdade, eles podem eventualmente buscar algum remédio com relação, digamos assim, aos prejuízos que eles imaginem que devam ser ressarcidos. É claro que essa questão ela é um pouco mais profunda, na medida em que, se nós somos carentes de investimentos estrangeiros, nós gostaríamos de criar um determinado ambiente no Brasil que fosse propício ao investimento. Criar um determinado ambiente no Brasil que justamente permitisse que os investidores não olhassem apenas para a especulação da Bolsa, mas que olhassem para os resultados, para o lucro das empresas, para que olhassem com a possibilidade de eventualmente receber uma contraprestação de um determinado investimento, e não só dentro do mercado especulativo. Pior do que isso, nós temos acompanhado, especialmente pela grande mídia, recentemente, né, a tendência do Tribunal de Contas da União de também agora se imiscuir dentro dessas sociedades que têm as suas ações negociadas na Bolsa. E aí traz uma outra perplexidade, porque nós acompanhamos aqui mais de perto, talvez uma das maiores empresas, sociedades anônimas, que tem as suas ações negociadas na Bolsa, que é a própria Copel, aonde nós vemos que, na verdade, o interesse social está muito ligado ao interesse do controlador
e, por sua vez, acaba fazendo com que esses lucros, ao invés de serem reinvestidos, ou pelo menos se buscar uma determinada adequação de equilíbrio econômico, eles acabam sendo colocando ou ficam, na verdade, ao dispor daqueles que eventualmente estejam governando num determinado momento o governo e com isso acabam entendendo que os interesses sociais se confundem com esses interesses públicos. Se nós também, e ainda nessa mesma linha, você mencionou a questão da lei de recuperação das empresas. Nós sabemos que, historicamente, o presidente, então, do Banco Central, Armínio Fraga, fez um esforço muito grande, e só, na verdade, quando o Banco Central acabou dando aquele último empurrão, é que nós tivemos essa lei, justamente com um esforço de fazer com que os juros no Brasil pudessem diminuir, levando em consideração uma série de estudos que o próprio Banco Central tinha realizado e sabendo que, na realidade, não era só uma questão de recomposição do crédito, mas era uma questão também de dar uma determinada saída para aquela atividade econômica que pudesse, eventualmente, ser sustentada. Então, nós estamos dando uma série de exemplos onde nós vemos o seguinte: nós somos muito bons em copiar as leis, nós somos muito bons em trazer modelos que funcionam em outros países, mas me parece que nós não vamos muito bem nessa parte do enforcement, sim, nessa parte da eficiência, da eficácia dessas regras, mas aí vinculadas, evidentemente, às questões que possam repercutir, talvez de formas sancionatórias, àqueles que eventualmente descumprem. Então, a seu ver, basta esse código de governança corporativa? Será que bastam essas leis? Ou nós estamos precisando de um outro tipo de intervenção para que, eventualmente, o ambiente empresarial possa se desenvolver? Obrigado, Tarcísio. Olha, eu acho que é uma composição de vários fatores. Tá? Eu vejo como um amadurecimento de um processo democrático. Como eu disse, eu tenho um viés até um pouco otimista quando eu vejo essas questões. Acho que a iniciativa do Código Brasileiro de Governança Corporativa é importante por ser uma iniciativa de um segmento de mercado, não necessariamente uma iniciativa estatal junto ao Poder Legislativo. Agora, realmente, só essa iniciativa não é o suficiente. Falta no Brasil a cultura de cumprimento das leis. Nos Estados Unidos isso é tão comum, é tão corriqueiro, que tem uma expressão chamada law enforcement. Né? O sujeito é um law enforcement official. Pô, já ganha o respeito na hora. E eu acho que aqui no Brasil a gente está errando muito na questão da execução e da operabilidade dessas sanções, principalmente. Sobre o Tribunal de Contas da União, eu quero fazer uma menção. Você disse muito bem. Eu fui fazer recentemente uma pesquisa sobre uma certa cláusula de direito societário, que é o put. Sabe o put option? É aquela cláusula de saída, quando um sócio quer sair de uma sociedade, negocia previamente o valor e aciona o put e tal. Vocês sabem que, curiosamente, na jurisprudência privada do STJ, do TJ de São Paulo, do TJ de Minas, eu não achei quase nada. Sabe onde que eu achei? Montanhas de jurisprudência sobre put no Tribunal de Contas da União. Quer dizer, alguma coisa está errada, né? Quando o Tribunal de Contas da União tem mais jurisprudência sobre o direito societário do que as próprias cortes, então eu acho que isso é um retrato da intervenção do Estado na economia, né? Eu não quero aqui politizar nenhuma questão, mas eu realmente acredito que é uma consolidação da democracia e do mercado brasileiro. Precisamos melhorar a cultura do law enforcement, do cumprimento das leis. Precisamos valorizar as iniciativas de autorregulação. O poder público precisa melhorar a qualidade da sua atuação, da sua governança. E o poder judiciário também precisa cumprir o seu papel. Tá? O STJ, na minha visão, tinha que ser mais atuante. Criar mais súmulas, estabilizar mais a jurisprudência. Está tendo muita variação, principalmente na área de contratos. Mas eu quero falar construtivamente também que eu enxergo uma ilha de excelência nas câmaras reservadas de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não sou um grande conhecedor de direito internacional, mas eu entendo que essas decisões estariam no mesmo nível de decisões de qualquer outro centro de negócios de classe mundial, como Nova York, Londres, Tóquio. Eu acredito muito nisso. Mas, enfim, Tarcísio, é um caminho em construção. É nisso que eu acredito, com muitas imperfeições, é claro. Doutor Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Adriana. Em primeiro lugar, evidentemente, eu queria parabenizar o Paulo pelo trabalho e pela coragem, né? Porque o direito comercial é um elemento meio estranho, né? Porque envolve tantas áreas de conhecimento diversas, tantas matérias, e o panorama que você nos apresentou, se me permite, deixou isso bem claro. E, evidentemente, você enfrentou uma grande dificuldade para apresentar esse trabalho para a comunidade jurídica, e nós só temos a agradecer e a parabenizar pelo trabalho que você fez. E, em segundo lugar, agradecer ao Instituto pelo convite, me sinto honrado com a participação na mesa, aqui poder debater esses temas. E também parabenizar o Instituto, porque muitos desses problemas que nós enfrentamos no direito comercial decorrem, evidentemente, de uma falta de debate, né? Parte da culpa de chegarmos aonde chegamos, por exemplo, em matéria contratual, é dos operadores do direito, se podemos dizer isso, né? Porque nos chamaram a atenção para esse problema com a unificação formal e parcial dos direitos das obrigações com o Código de 2002. Os comercialistas já tinham no Código de 1850 regras sobre boa-fé contratual nas relações entre comerciantes e empresários, e você não encontra um estudo monográfico sobre boa-fé objetiva no mesmo nível que, por exemplo, foi feito pela Judite Martins Costa após a entrada em vigor do Código Civil. Então, os estudiosos do direito comercial precisam realmente enfrentar esses problemas, e por isso a obra do Paulo é muito bem-vinda, né? Ainda mais quando estuda casos e propõe soluções e se arrisca a enunciar tendências. Foi uma outra coragem do Paulo, né? Porque o direito comercial, eu diria, ele é contratendencioso. Quando você acha que uma coisa vai se consolidar, volta-se atrás. É o exemplo das sociedades limitadas, né? Que iam muito bem lá com a autonomia privada e, de repente, veio um emaranhado de quórums, regras de ordem pública que não podem ser mitigadas. Mas o caminho não seria o outro, né? Então, o Paulo realmente foi muito corajoso. Eu queria, com a ideia de promover o debate e diante das ponderações feitas pelo Paulo, perguntar a ele, talvez ele já tenha respondido, mas eu acho que é oportuno aprofundarmos essa discussão. Paulo, não sei se você tem conhecimento, nós aqui no Instituto dos Advogados, ainda quando o presidente, o professor Carlos Eduardo Manfredini Rapder, instituímos uma comissão para propor a criação de câmaras especializadas no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E o estudo que fizemos na época, o professor Edson Isfer, o professor Carlos Joaquim, o professor Tarcísio, outros aderiram ao projeto e vieram colaborar com ideias e sugestões. Chegamos a propor também a criação de varas especializadas em primeira instância, e isso gerou um pequeno estudo que foi encaminhado aos órgãos competentes, mas não temos hoje no tribunal esse tipo de especialização. Aí eu pergunto, você acha que seria oportuno e conveniente a criação de varas especializadas e câmaras especializadas? Isso poderia contribuir para a redução das incertezas que nós hoje vivenciamos em matéria empresarial? Quais seriam as suas ponderações a respeito disso aí, diante do estudo que você fez das decisões, Paulo? Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu quero iniciar comentando um evento que eu costumo ir em Brasília, que eu gostei muito. Chama-se Jornadas de Direito Comercial.
É um evento promovido pelo Conselho da Justiça Federal. Reúne lá o pessoal do STJ, o João Otávio Noronha, o Luiz Felipe Salomão, os professores brilhantes aqui do Paraná, o Carlos Joaquim de Oliveira Franco, o Carlos Eduardo Apner, o Edson Isfer e tantos outros que lá foram, o Sandro. Eu fiquei admirado na primeira jornada de Direito Comercial. O Fábio Ulloa Coelho, que é um comercialista conhecido, com quem até tenho uma certa afinidade, ele disse o seguinte: nós mal nos conhecemos, de tão desunidos que nós somos. Nós mal sabemos quem são os professores, onde que dão aula, quanto mais as teses jurídicas. Está tudo misturado. Por exemplo, eu gosto muito de livrarias. Chegou uma época que eu ia nas livrarias, não tinha mais seção de direito comercial. O direito comercial tinha morrido. Tinha civil/empresarial. Né? Então, nessa jornada de direito comercial, é uma oportunidade de encontro, de debates e conversas. E eu acredito, sim, que a criação de varas especializadas e de câmaras especializadas nos tribunais é um fator que vai contribuir muito para a redução das incertezas. Eu vou citar um exemplo da Câmara de Direito Privado de São Paulo, tá? Especializada em direito empresarial. Tem um caso lá que é uma anulação de um contrato de franquia. O sujeito celebrou um contrato de franquia, descumpriu uma certa cláusula lá de performance e pediu anulação do contrato. Aí o juiz falou: mas anulação do contrato? E não vigorou até agora? Aí o sujeito disse: não, mas daí pegou todos os vícios de consentimento do Código Civil. Erro, dolo, fraude, simulação, estado de tudo. E na dúvida, o Código do Consumidor, cláusula abusiva. Aí o juiz, na decisão, falou: não dá. Você celebrou um contrato empresarial, o contrato vigorou. Você teve uma falha de performance, foi notificado da resolução do contrato, como é que você está dizendo que o contrato não existe? Então, Luiz, eu acho que realmente a existência de varas e câmaras especializadas, eventualmente não é a única solução, mas eu acho que pode contribuir muito para a redução das incertezas. E eu quero dizer, na verdade, a redução de alguns absurdos que a gente anda vendo por aí. Tá? Enfim. Perfeito. Paulo, eu queria aproveitar, já que a gente está aqui, e fazer mais uma pergunta aí para a gente debater. Você mencionou sobre o quórum nas sociedades limitadas, que realmente é uma situação dramática. Agora eu te pergunto, como é que você vê isso do ponto de vista prático, aí você que vivenciou, assim como eu vivenciei, as adaptações contratuais que foram feitas, né, das limitadas que estavam no regime anterior para o Código de 2002. Agora, passados 16 anos aproximadamente, 15 anos, na verdade, de vigência dessas adaptações, teve período de prorrogação, etc., vamos lá, a estrutura societária se amoldou a uma nova realidade, né? O quórum ele tem uma função importante de proteção da minoria, né? Uma proteção substancial da minoria, porque você não aprova determinadas deliberações sem o consentimento daquele sujeito. Você tem que chamar ele para ele aprovar aquela deliberação. É uma provocação, na verdade, que eu vou te fazer. Será que não seria pior a gente voltar para a regra da maioria agora? Né? Pô, ficamos aí 10 anos elaborando contratos, estabelecendo mecanismos para acomodar aquele sujeito e suas boas intenções de minoritário no quadro social. E agora volta para a maioria e ele não pode votar mais. Será que não seria um problema maior? Aí é uma provocação, na verdade, porque não, Luiz, eu não muito tenho obrigado. Posição sobre isso. Muito obrigado. Eu acho que ninguém tem uma posição firme sobre isso, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu gosto muito dos projetos de código comercial, tá? Reconheço que eu faço parte de uma corrente talvez minoritária, mas eu acompanho muito a tramitação, os debates. Hoje em dia, pela internet, é fácil acompanhar, né? E tem um episódio que é justamente o que você falou, Luiz. Teve um deputado lá do Rio de Janeiro que estava analisando o projeto na Câmara e ele falou: pessoal, esse negócio de código comercial aí não precisa, a única coisa que precisa é reformar a lei das sociedades limitadas.
Então, o nome desse deputado é Alessandro Molon, se eu não me engano. Eu não tenho nenhum tipo de afinidade ideológica com ele, mas a atitude dele me chamou a atenção. Olha, esse negócio de código não é isso. O que tem que fazer é reformar as limitadas. Está aqui o meu substitutivo de reforma das sociedades limitadas. Então, assim, eu tenho que respeitar essa posição do deputado como legislador, né? Sobre os custos, há muito no Código Comercial essa discussão sobre custos, né? Quanto que custaria implementar o Código Comercial? Tem até estudos que cada artigo custa tanto, tal. Mas, veja, custos houve quando se implementou o Código do Consumidor, mas os benefícios foram maiores. O benefício de ter uma lei do consumidor avançada é maior do que os custos de se implementar o Código do Consumidor. Vamos pegar um exemplo mais atual, a Lei de Proteção de Dados, que está aí na Vacatio Legis. Vai haver custos, claro, mas os benefícios presumem-se maiores que os custos. Então, Luiz, reconhecendo que eu também não tenho uma opinião muito firme, é difícil saber o que é pior. Aliás, falar em saber o que é pior, o Código Comercial tem um livro sobre agronegócio, o projeto de código tem um livro sobre agronegócio. Eu confesso que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o agronegócio brasileiro é competitivo globalmente justamente por não estar regulado, ou se o livro vai ajudar a regular. Né? Será que a ausência da regulação não é o que permitiu o desenvolvimento do setor? Então, é um ponto... eu acho que, sim, vão haver custos e que essa reforma só se justifica se os benefícios forem maiores que os custos. Eu sei que essa questão aí dos 3/4 de maioria para alterar o contrato social é um dispositivo lá do direito continental europeu, que as justificativas científicas são as mais sólidas, claro, reconheço, né, a solidez dessa posição. Mas o que me chama a atenção é que se jogou fora uma tradição, né, de quase um século, que estava já entranhada, inclusive, na cultura negocial do Brasil. Enfim, não sei se respondo. Assim, eu particularmente não tenho muita dúvida que antes era melhor. Mas agora que ficou pior, será que não ficaria pior voltar ao regime? Não, só... Confesso que eu também tenho comungo dessa preocupação. Um breve comentário, Luiz Daniel, a respeito desse assunto. Acho que é importante também nós colocarmos com relação àquela imposição da cláusula compromissória, ou arbitral, né? Que, na realidade, depois o desfecho é a imposição dessa cláusula e sem a possibilidade de, eventualmente, ter o direito de retirada, que acabou se tornando uma lei no Brasil e que muitos, na verdade, fazem a crítica, dizendo que os grandes escritórios, porque justamente protegiam, geralmente, os controladores, acabaram fazendo essa lei justamente em detrimento do direito de minoria. É claro que nós temos aí um grande caminho para trilhar, mas me parece que os instrumentos eles estão às nossas mãos. O grande problema é justamente nós implementarmos e com essa eficiência ou eficácia que nós gostaríamos de assim fazer. Muito obrigado, Paulo, pela provocação. Ela não vai sair impune, né? Não sairá impune. Agradeço o convite também do professor Tarcísio. O professor Tarcísio também foi meu professor na universidade, na Pontifícia Universidade Católica, mas ele era bem jovem, foi a primeira turma dele. Então, para que não fique nenhum tipo de mal entendido aqui. Mas é uma satisfação muito grande ver que você já começou bem, que é escrevendo. Os comercialistas têm esse problema, né? Eles escrevem pouco. Então, isso é um problema que a gente tem que enfrentar. Mas já em função do adiantado da hora, e aproveitando um gancho que eu rapidamente observei na tua bibliografia, eu parto aqui para uma indagação a respeito do futuro do direito comercial. O senhor usou o Harari. Eu, particularmente, já estou no 3º livro do Harari, e, portanto, o senhor abriu aqui um flanco poderosíssimo aqui de indagações, que é a relação às novas tecnologias. Quer dizer, qual será, em relação às suas tendências, o impacto das novas tecnologias no direito comercial? Eu, por exemplo, tenho sustentado o fim das juntas comerciais baseado na tecnologia blockchain. Então, essa é uma das minhas últimas reflexões. E a outra, por exemplo, é a questão dos contratos inteligentes, autoexecutáveis e absolutamente autocumpríveis. Na título de curiosidade, nos Estados Unidos hoje não se financia mais carro
se não for no contrato blockchain, no contrato inteligente via blockchain. De tal sorte que se você inadimplir, o carro desliga, o sinal do GPS chama o guincho leva o carro, pronto, está resolvido o contrato. Não precisa ação judicial. Busca pressão, não tem mais. Isso é um contrato auto-executável. E recentemente vi um contrato, que me chamou muita atenção, que era um contrato inteligente em relação a fornecer duas grandes empresas, trades, no setor de soja e de algodão, em que elas fizeram uma negociação de tal sorte que o navio cruzou uma boa parte do mundo e o valor a ser pago era contabilizado de tempos em tempos. Quando eu digo de tempos em tempos, era de minuto a minuto, segundo a variação da umidade do produto, através de uma tecnologia inteligente de contratos, de tal sorte que quando os navios chegam ao porto, a precificação é feita automaticamente naquele momento e o próprio contrato autoriza o pagamento direto pelo banco. Quer dizer, não existe mais a interferência de nenhum ser humano, especialmente o advogado, né? Então, minha reflexão, baseado no Harari, que nos faz essa provocação, principalmente no último livro dele, claro, é se o direito comercial vai resistir a essa nova tecnologia e se você consegue visualizar alguma nova tendência aí. Claro. Obrigado. Vou responder rapidamente. O Yuval Noah Harari é um brilhante historiador israelense que leciona em Cambridge. Tem uma série de livros aí maravilhosos sobre o futuro. Uma das teses do Harari é que sempre vai ser necessário avaliar a ética desses tipos de contratos, dessas novas tecnologias, né? Por coincidência, a minha família é da área de tecnologia, meu pai, meu irmão, e tem um dispositivo no Código Civil de 2002 que eu acho assim particularmente curioso. O setor de TI está muito ligado à prestação de serviços hoje, né? Tem, às vezes, contratos de licença de software, tem o contrato de serviço de manutenção preventiva, sempre tem o serviço de manutenção preventiva, manutenção corretiva, atualização. E tem um artigo do Código Civil que diz o seguinte: o contrato de prestação de serviço pode durar no máximo 5 anos. Se eu não me engano, é 5 anos. Tá? Eu fico imaginando, imagine no mundo do software, tá vendo lá a atividade do meu irmão, a atividade que o meu pai teve. Imagine uma concessão no aeroporto. O software para operar a torre de controle do aeroporto. Depois de 5 anos, só um minutinho, nós vamos desligar aqui, ligar de novo, porque o prazo do contrato. Ou um software para operar uma concessão rodoviária, um terminal portuário. Então, o setor de TI no Brasil, ele é muito desenvolvido. Tem até empresas aí listadas em bolsa, buscando mercados no exterior. Eu acho que não mereceria uma regulação tão difícil como essa do Código Civil na parte de prestação de serviços. E quanto às novas tecnologias, acredito que sim, elas serão disruptivas em alguma medida, principalmente na área de contratos, mas sempre será necessária a intervenção de um profissional da área jurídica para avaliar, e revisar e participar desses contratos. Eu acho, se eu puder arriscar uma tendência, eu acho que essas novas tecnologias vão fortalecer o direito comercial, na verdade. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e, aproveitando só para dar uma pitadinha, nós vamos ter que inserir nos nossos estudos aí, o GDPR já está em vigor desde maio desse ano e ele envolve a Lei Geral de Proteção de Dados na Comunidade Europeia. E teremos a nossa legislação em fevereiro de 2020. E eu não sei se eu gostaria que soubesse aonde eu estou passeando de carro, ainda que eu seja uma devedora compulsiva. E se vão me deixar na rua de madrugada no Brasil, eu vou ser assaltada, e daí? Enfim, nós temos aí 1 milhão de incidentes que quero crer que terão que ser desvendados por todos nós, e a Lei Geral de Proteção de Dados vai nos trazer um bocado de discussão e vai impactar diretamente no direito comercial. Então, assim, de fato é uma matéria intrigante e que todos nós vamos ter que nos preparar para ela, não é mesmo? Então, mais uma vez, agradecendo muitíssimo a presença. Ao tempo que agradeço a todos, eu gostaria apenas de nós finalizarmos rapidamente, para que nós possamos aproveitar, em seguida nós serviremos um coquetel de comemoração, porque com base no nosso estatuto, no artigo 4º, 5º e 6º, na noite de hoje, nós temos o prazer e a honra de receber, como associado, né, dos quadros do Instituto dos Advogados, o nosso convidado e palestrante, que ele, por acaso, nos trouxe o livro, lógico, fez todo o processo de seleção, foi recebido com muito carinho por todos nós, e eu gostaria de convidar para entregar ao nosso novo associado, a partir desta noite, e que já chega nos abrilhantando com esse bate-papo delicioso, o Dr. Guido Dubeli,
que é o nosso responsável pela comissão de novos advogados. E para que ele entregue o certificado, e eu só vou tomar a liberdade, respeitando o Estatuto, de ler. O Instituto dos Advogados do Paraná confere ao Dr. Paulo César Busnardo Júnior o certificado de que foi eleito membro desta entidade por deliberação do Conselho, com todos os direitos e deveres decorrentes dessa admissão, Curitiba, 20 de novembro de 2018. Seja bem-vindo. Tenho a honra e o prazer pela oportunidade de poder levar ao distinto colega o certificado de ingresso no nosso instituto. Leva aqui o nosso presente também, do nosso livro do centenário. E também agradecendo aos demais membros da comissão, a Ginusi, a nossa colega também. Então, parabenizo o amigo. Muito obrigado. E ficamos muito felizes. Tá ótimo. Então, nós consideramos o nosso encontro encerrado nessa noite e todos estão convidados para um bate-papo e um coquetel que já está servido na mesa ao lado. Uma boa noite e uma excelente semana a todos.